Yomori é um delinquente feio e inútil que está destinado a morrer sozinho até conhecer uma puma sugadora de sangue que oferece deixá-lo ficar com ela em troca de seu sangue. Tudo começou quando, pela primeira vez em sua vida miserável, Yomori sai de casa e vai até o parquinho porque seu cérebro degenerado regride. Alegre por desfrutar desse pouco de liberdade, Yomori relata sua recente batalha contra a insônia, que começou quando ele dispensou a única garota que já gostou dele porque o pote de mel dela estava seco e os sacos de leite lembravam sua avó falecida. Ela saiu correndo chorando e o grupo feminista o atacou, embora não fosse sua culpa, porque Yomori simplesmente não conseguia compreender todo o alvoroço em torno de namorar. Em relação à sua insônia, ele procurou ajuda online e recebeu o conselho de falar com alguém querido, mas ele é um rejeitado da família, então ninguém se importa com ele. Seu telefone vibra, interrompendo sua linha de pensamentos. E ele abre algumas mensagens, sugerindo que ele fique bêbado, para que adormeça facilmente. Coincidentemente, uma máquina de vendas começa a chamá-lo para ter seu primeiro grande expirado. Anos. Mas uma voz feminina de repente o chama, e ele vê uma possível paciente de asilo à solta que pergunta se ele tem idade legal para beber. Ele começa a gaguejar e tenta correr, mas ela o puxa de volta e o tranquiliza dizendo que não vai chamar a polícia. Ela oferece ajuda com sua insônia, dizendo que as pessoas não dormem bem à noite porque o dia delas não é satisfatório. Eles passam por uma associação de maridos perdidos que certamente não sustentam a casa e dão high five casualmente neles. Yomori fica surpreso ao ver como ela é livre com completos estranhos, e ela diz que a noite dá às pessoas a liberdade de fazer coisas que naturalmente as levariam a um asilo. Ao ouvir isso, Yomori vai até os homens sem teto para saudá-los como ela fez, mas um deles vomita ali mesmo porque Yomori é nojento. A mulher lhe pergunta se ele se sente bem depois e o convida a substituir. Quando eles chegam lá, ela começa a se despir e diz para ele deitar em seu futon, mas Yomori está com medo porque não consegue segurar. Por mais de 30 segundos após ver aquele corpo, ela o arrasta enquanto ele tenta escapar, assegurando-lhe que eles apenas compartilharão uma cama e que a gorjeta é suficiente para teletransportar sua espada. Ele obedece, mas acha difícil adormecer, então apenas finge. Ela confirma que ele está em sono profundo, chamando-o várias vezes, e quando está convencida, revela um par de presas de vampiro e toma uma refeição de sangue do pescoço dele. Surpreendentemente, o suco dele tem um sabor tão bom para um delinquente, e enquanto ela gosta disso, Yomori enfrenta seu maior desafio. Ele vê um pouco de sangue em suas mãos e ela culpa algum mosquito bobo. Mas Yomori tem um... Então, quando ele vê o sangue nos lábios dela, ele simplesmente pergunta se ela é uma vampira. A senhora confirma que é, e ele acha que ela é o Drácula, mas ela diz que não é bem assim, porque ela só bebe sangue para saciar sua fome, não para criar descendentes como outros vampiros. Yomori fica impaciente e pergunta por que ele não pode se tornar um vampiro, mesmo depois de ela ter mordido ele. E ela diz que a única maneira disso acontecer é se ele se apaixonar pela vampira. Sai para uma caminhada e ela começa a se afogar em suco de uva vencido, explicando ainda que quando ele se apaixonar por uma vampira, ele pode pedir para ela sugar seu sangue e ele se tornará um. Basicamente, é assim que os vampiros no reino dela têm filhos sem precisar se abraçar agressivamente. Ela vê o desconforto de Yomori com o assunto e pergunta por que ele é virgem nessa idade. E ele explica solenemente que toda essa coisa de amor a confunde, porque ele nem sequer se sente atraído por garotas em primeiro lugar, porque elas o lembram de bonecas feias. Ela saúda sua escolha, pensando que ele gosta por trás, mas ele confirma que é heterossexual. Ele também conta que não ajuda em nada o fato de ser invisível para sua família, e basicamente ter que se virar sozinho. Para animá-lo, a senhora levita e convida-o a se divertir e a sentir-se satisfeito com o seu dia. E com uma postura decidida, Nomori pede a ela que o transforme em um vampiro, dizendo que está disposto a se apaixonar para que isso aconteça, porque odeia sua vida miserável como humano. Ela dá permissão, mas ele não deve esperar bebês dela, porque ela gosta de manter o canal da Glória apertado. Depois ela se apresenta como Nazana, e ele faz o mesmo. Eles vão para um telhado e Nazana o empurra do telhado. Mas quando Nomori acha que está prestes a ir para o inferno, Nazana o suspende no ar e lhe dá um voo livre, resgatando-o dos horrores da classe econômica. Na noite seguinte, Nomori escapa novamente e passa tempo com Nazana, aprendendo mais sobre toda a rotina de sugar sangue de vampiro. Aparentemente, é como almoçar e lubrificar sua berinjela ao mesmo tempo. Ela pergunta por que ele está a perseguindo, e ele lembra que o objetivo é se apaixonar por ela e se tornar um vampiro. Em troca, ele expõe o pescoço para ela beber um pouco, mas isso é muito torturante para ela, e ela observa que o timing também é relevante. Mais tarde, Yamori não consegue encontrá-la em lugar nenhum e está prestes a voltar quando ela aparece do céu, dizendo que estava procurando o sangue de outra pessoa para sugar. Yamori acha esse comportamento bem travesso e fica ainda mais chocado ao descobrir que ela faz isso com frequência e que o número de suas vítimas é melhor não revelar. Ele então pede o número dela, mas descobre que ela não tem um. No lugar dela, ela procura entre suas coisas um telefone que possa usar, mas, decepcionantemente, ela tira um iPhone Stone Age Pro. Ela até se gaba do fato de que o telefone dela é maior do que o dele, por isso os smartphones são ruins. Mas, por outro lado, ela percebe que isso também não é algo que possa carregar para se comunicar facilmente. Ela vai para a cama e chama Yamori para se juntar a ela.
o que ele faz com um leve rubor no rosto. Em seus pensamentos, Yamori se pergunta por que se sente embaraçado e por que não quer que Nazuna dê acesso livre a outros caras. Ela pergunta se já pode pular no pescoço dele e ele nega a chance porque ela pertence às ruas. Ela pausa por um momento e esclarece que na verdade não estava procurando o outro cara, mas ela estava procurando por ele e estava tímida demais para dizer. Convencido por ela, Yomori expõe seu pescoço para ela se alimentar, e ela o faz, depois adormece. No dia seguinte, Yomori repete o mesmo ciclo de procurar por Nazana novamente, e justo quando ele desiste de tentar novamente, ela aparece com sua cara feia, voltando de suas corridas habituais. Felizmente, Yomori conseguiu alguns transdutores de relógio para lidar com o problema e ajudar na comunicação deles. Nazana fica animada como se tivesse acabado de ver uma inovação tecnológica, e Yomori fica chocado porque ele conhece isso desde a infância. Brincando, ela o provoca sobre não ter amigos, mas ele diz que nunca está realmente sozinho, porque interage com as vozes em sua cabeça. Quando era mais jovem, Yomori encontrou alguns relógios digitais e os considerou legais. Então ele teve a ideia de amplificar ainda mais sua utilidade. Ele os colocou separados com seus transdutores em diferentes locais, depois descobriu que o relógio estava desaparecido e esperava que a pessoa que o encontrou entrasse em contato. Infelizmente, essa ligação nunca aconteceu. Após sua narrativa patética, Nazana cai na gargalhada e o zomba por ser o perdedor mais desanimado do planeta. Eles decidem testar os relógios e Nazana sai correndo, deixando-o com seus próprios pensamentos sobre quão solitário tem sido todos esses anos. Ele prossegue para pressionar o botão de chamada, que faz um som alto, e Nazana responde. Então eles dizem coisas realmente irrelevantes um para o outro. E no final, Yomori diz que parece que estão começando um novo relacionamento e deseja se apaixonar em breve. Nazana não está nessa de conversa sobre amor, embora ela esteja bastante envergonhada. Depois ela o leva para um voo divertido e mais tarde para a escola dele, que ele admite não parecer tão ruim quanto durante o dia. Sem aviso, Ishuna perfura sua jugular para sua refeição de sangue, e ele percebe que ela está mais aberta a ser amigos com benefícios e é bastante reservada sobre romance. Então, ele adiciona um apelido e diz que eles começarão se tornando amigos. No caminho para casa, Yamori se pergunta o que aconteceu com o outro receptor durante sua infância, e para sua maior surpresa, ele toca. Então, uma colega da escola pergunta o que ele está fazendo tão tarde. Surpreso, Yamori pergunta à garota Akira por que ela tem o transmissor dele, e ela diz que nunca se desfez dele, já que ele a deu no 6º ano. Ela ligou porque estava preocupada com ele depois que ele largou a escola, porque era amigo, independentemente de sua personalidade estranha que afastava as pessoas. Ele está surpreso que ela se refira a ele como amigo, então começa a recordar o passado. Durante a infância, a maior aspiração de Yomori era se tornar um menino formiga. Embora ele tenha acabado se tornando um fraco, ele tentou realizar isso assistindo formigas. Um dia, Akira decidiu se juntar a ele após ele recusar o convite para brincar, pois considerava o perdedor um amigo. Depois deste flashback, ele pergunta por que ela está vestida com um uniforme escolar, e ela diz que é uma madrugadora que se levanta às 4 da manhã para chupar o número cabeludo do diretor. Ela pergunta se eles podem se encontrar no mesmo horário no dia seguinte, e ele concorda. Então liga para Nazanon para informá-la de que finalmente encontrou um amigo. No dia seguinte, ele se veste rapidamente para sair e Nazanon suspeita que ele está saindo para traí-la, mas ele nega e ainda assim vai se encontrar com Akira, porque leite fresco tem melhor gosto do que leite de vampiro fermentado. Os dois ficam lá sendo estraga-prazeres até que Nazanon entra e anima o ambiente. Ela provoca Yamori por sair correndo para traí-la, mas ele joga a carta do não é o que você pensa. Ela diz a Akira que seu relacionamento com Yamori é puramente transacional e ela estava prestes a provar isso arrastando-o para fora e bebendo seu sangue. Ela se apresenta como uma vampira e eles vão a um bar para ela se embriagar. Akira pergunta a Yamori quem diabos é essa lunática, por que ele permite que ela chupe seu sangue e se ela é responsável por seu comportamento delinquente. Depois ela finaliza perguntando por que ele deixou a escola em primeiro lugar. Yamori responde que pensou que abandonar a escola o faria construir portões da noite para o dia. Ela diz que também já esteve nesse ponto em sua vida, mas se recusou a desistir porque não havia uma opção melhor. Para finalizar, ela pede a Yamori para voltar à escola e fazê-la sentir-se bem, porque o diretor não acerta. Quando termina, Nazana derruba sua bebida e pergunta por que ela nunca se preocupou em procurar Yamori se ela estava realmente preocupada com o paradeiro dele. Nazana se afasta e deixa as contas com eles, então Yamori corre atrás dela e a segue de perto. Ele pergunta por que ela está com raiva, mas ela diz que não está, mesmo após sua insistência. Quando ele a incomoda, ela o chama de idiota nojento e perdedor, e mostra o dedo do meio enquanto ela... Yamori tenta acompanhá-la, mas falha. Fica exausto e anda pela cidade procurando por ela até o amanhecer. Ele tropeça e descansa por um tempo, depois decide ligar para Nazana. Quando ela responde, Yamori pede desculpas por tê-la chateado ao sair secretamente com Akira. Mas Nazana diz que não está chateada com isso, mas sim pelo fato de ele estar considerando o convite de Akira para a escola. Yamori diz a ela para não confundir as coisas, e entende que ele só hesitou porque não encontrou uma maneira de contar a Akira que vai abandonar a escola para se tornar um vampiro. Quando ele se levanta, Nazanon o puxa pra si e lhe dá um beijo nos lábios, feliz por ele tê-la reconhecido como amiga. Na noite seguinte, Yomori encontra Nazanon em uma posição bastante óbvia, diferente dos dias anteriores. Mas como seu traseiro virgem ainda não consegue lidar com um simples beijo, ele
evita-a e caminha pela rua. Ele encontra aqueles perdedores desempregados, observando um casal desfrutar do que eles nunca terão, e então percebe que é a primeira vez que vê um casal se beijar. O idiota acha que já que beijar é o que os casais fazem, ele já está apaixonado por Nazanon e pode dar adeus ao seu jeito de vida inútil, porque está prestes a se tornar um vampiro. Justo então, Nazanon se aproxima e o insulta por desperdiçar o tempo dela, então ele se posiciona para ela ter uma refeição de sangue, porque ele tem certeza de que se apaixonou por ela e está prestes a se transformar em um vampiro. Ela se aproxima e o morde, mas nada mudanças, porque toda aquela conversa de amor era uma farsa. Ele está furioso, mas Nazan acha que ele deve ter trocado o cérebro com o dela desde que suas línguas se tocaram. Ele a acusa de banalizar o que ele chama de seu primeiro beijo, achando que é porque ela tem um negócio de sucção já estabelecido. Mas ela o surpreende quando ele descobre que ele é o primeiro dela. Mais tarde ele encontra Akira vagando pelas ruas porque ela está com dificuldade para dormir, e ele a convida para se juntar a ele e Nazana para algumas ginásticas no quarto. Depois de vencer Yomori, Akira se junta a eles, e Nazana escolhe algum jogo bobo de dating sim com algumas waifus super atraentes que Yomori iria morrer. Um dos personagens aparece com sua gigantesca fábrica de leite e Nazana começa a provocar Yomori por ser tão quebrado e feio que só olha as gostosas nas vitrines. Enquanto eles estão se divertindo, Akira tem alguns momentos consigo mesma, percebendo que Yomori e Nazana não eram tão sujos quanto ela pensava. Mas ela é apenas boba, porque justamente nesse momento, Nazana diz que é hora de eles fazerem aquela coisa onde os três fazem um sanduíche legal. Akira fica desconfortável porque seria a primeira vez dela, mas Nazana diz que ela não pode sair agora porque já é tarde e está chovendo lá fora. Ela fica e tem que aguentar Nazana sendo esquisita. Então ela pergunta por que está atormentando Yomori sem motivo justificável. Nazana explica que o sangue de Yomori tem gosto de Starbucks, e ela está viciada, enquanto Yomori quer que ela o morda de volta porque esse é o fetiche estranho dele. Eles concordam que é a básica lei da oferta e da procura em ação e ninguém sai prejudicado. Ainda assim, Akira não os entende e pergunta a Yomori por que ele quer que Nazana o drene de sangue. Então, após muita hesitação, ele confessa que na verdade quer se tornar um vampiro algum dia. Loki, ela está decepcionada com ele, mas Akira está feliz que esse fracassado finalmente encontrou ambição, embora fique curiosa sobre por que ele ainda não é um vampiro se esse é o caso. Embora Nazana proteste, Yomori diz a Akira que ele tem que se apaixonar por Nazana para que isso aconteça. Caso contrário, não vai funcionar. Enquanto todos estão deitados na cama, Akira começa a agir estranho e diz a Yomori para colocar o dedo em seu multiverso. Mas ele não é Elon Musk, então apenas deixa suas mãos ao lado das dela. Ela diz a ele que eles ainda podem ser amigos mesmo depois que ele se tornar um vampiro, depois sugere que ele realmente deveria reconsiderar voltar para a escola. Então ele não se torna tão inútil quanto você. Depois, Akira planeja sair quando parar de chover, mas 10 horas depois, ela acorda e percebe que dormiu demais. Antes de sair, Nazana diz a ela que dormiu muito bem porque ficou satisfeita com o dia anterior. Mais tarde, Nazana passa o dia jogando e fica tão arrasada que espera pela berinjela vibrante. Ela fez o pedido, mas a empresa de entrega está cansada de ela traumatizar os seus trabalhadores, então adiam a entrega. Mais tarde ela sai para dar uma volta e encontra um gato de rua, então ela brinca com ele, mas logo se arrepende porque fede como você. Depois do cheiro, ela entra em uma casa de banho e entrega seu relógio ao recepcionista, pedindo que avise se houver uma ligação. Enquanto toma banho, ela xinga porque vampiros não têm reflexos, e ela está preocupada com sua aparência porque está prestes a encontrar Yamori. No momento em que ela ouve a ligação, no entanto, ela sai apressada em uma toalha e vai ao encontro de Yamori. No entanto, como ela parece que acabou de fazer cirurgia plástica, ele pensa que ela é uma nova gata e começa a dar em cima dela. Ela o afasta disso e ele percebe que é a Nazan brilhante. Ele diz que na verdade veio tomar banho também, então ela se oferece para entrar com ele. Mas o idiota desperdiça sua chance. No banho, Komori pensa em como sua relação com Nazan o leva a uma montanha-russa emocional. Ele nunca pensou que poderia experimentar. Ele sai e ainda não consegue acreditar na beleza de Nazan. E quando sente seu coração batendo mais rápido, ele pede para ela sugar seu sangue, porque esse é seu mecanismo de enfrentamento após perceber que não pode conquistar alguém como ela. Nazan não hesita em aproveitar a refeição de sangue e até toma mais do que costuma, proporcionando-lhe uma intensa mistura de prazer. Ele se sente exausto e faz gestos para que eles descansem em um hotel, onde Nazan não o tortura até ele liberar seu fluido. Ela o provoca, dizendo que meio que sabe todas as coisas sujas que ele pode estar pensando sempre que ela toma. Seu sangue. Ele confessa que é um pedaço de lixo culto e se sente mal por ter desejos tão distorcidos sobre uma amiga. Nazan rejeita a zona de amizade e prefere ser amigos com benefícios, então ela diz a ele para não parar de ser distorcido, porque isso torna o sangue dele ainda mais saboroso. Quando eles saem do local, Yomori se pergunta quão alta é a contagem de sangue de Nazan, porque ela parece ter sugado todos na rua. Ela percebe o ciúme dele e zomba dele, mas o consola com o fato de que ela faz tanto homens quanto mulheres. Aparentemente, Nazan trabalhou como abraçadora profissional, que é um termo mais nobre de uma piriguete. Ela pergunta a Yomori qual serviço ele gostaria, e ele pede uma massagem. Ela pula nele com seu vestido curto e revelador e começa a massageá-lo, fazendo a cabeça dele girar loucamente. Ela pega sua mão e mostra um ponto de pressão ali, assim como em outras partes do corpo, antes de se mover para o pescoço dele, exatamente quando você está prestes a ter queimaduras premium. Uma mulher de aparência deprimida aparece na porta, e Nazan não se esconde porque está muito cansada para massagear outro cliente. Yomori abre a porta e dá as boas-vindas à cliente. Depois vai chamar a massagista descompromissada que está tão absorta em um jogo. No entanto, ela sugere que ele deveria considerar fazer a massagem porque isso lhe permitirá ganhar um milk cake.
mas ele acha que é um certinho, e a repreende porque isso seria uma quebra da confiança do cliente e diz pra ela mandar a mulher embora se for o caso. Nazanon diz que não pode porque está sem dinheiro desde que sugou o sangue miserável dele e ainda teve que pagar as taxas do hotel para ele conseguir algo. Depois, ela segura o rosto dele e ronrona, prometendo trocar saliva com ele até que troquem de genes completamente, somente se ele concordar em fazer a massagem. Corey concorda e aparece para massagear a senhora, que está evidentemente surpresa, mas ela deixa ele fazer mesmo assim, e até pede para ele ir mais rápido. Mais tarde ela pergunta quantos anos ele tem, e quando descobre que ele ainda está no ensino fundamental, ela fica chocada por quase ter cometido uma ilegalidade com ele. Ele diz a ela que está apenas trabalhando para poder ser um desistente bem-sucedido. E vague pelas ruas à noite sem inibições, o rosto da moça se ilumina porque ela costumava fazer as mesmas coisas quando tinha a idade dele, embora as coisas sejam diferentes agora. Ela se apresenta como Shira, e Iamori faz o mesmo. Então ela pergunta por que ele desiste. Ele novamente diz que apenas se cansou do sistema e afirma que era um aluno exemplar, embora ele não seja de forma alguma a personificação da inteligência. Ela também compartilha sua experiência, dizendo o quanto odeia seu trabalho das 9 às 5, porque é obrigada a adular seus chefes, mesmo quando preferia não fazê-lo. Nesse momento, ela começa a chorar e seu telefone toca novamente. Ela atende e vê que seu chefe do Devil Wears Predator está ligando de novo, apesar de ser meia-noite. Chorando, ela se recompõe e Iamori fica confuso sobre o que fazer, porque ela o lembra de si mesmo e ele não pode deixá-la desamparada. Com raiva nos olhos, Iamori se interpõe no caminho dela e diz que ela não vai a lugar nenhum, e vai passar a noite na casa deles. Ele chama Nazana para ajudá-lo a impedir Shira de ir para o trabalho, mas o viciado do inferno rapidamente lança Shira pela janela. Iamori fica perturbado com isso, e rapidamente pula para resgatar Shira. E enquanto segura suas mãos, ele também é suspenso por Nazana, que o segura e garante um pouso seguro para eles. Iamori então pede desculpas a Shira por usar medidas ofensivas para mantê-la longe, mas ela explica que ele é apenas uma criança e não entende o mundo dos adultos. Mesmo que ele seja o diabo, porque ser sem teto não é uma ostentação. Ele rapidamente a interrompe, narrando seu desejo de se tornar um vampiro ao se apaixonar por Nazanov, porque os vampiros podem desfrutar da noite e nem sequer precisam ser seres racionais. Shira começa a rir do raciocínio bobo dele, mas secretamente reconhece que ele tem um ponto e fica um pouco invejosa de sua liberdade. Ele anda até o meio da noite e fica lá. Então Shira o segue e aceita que sente muita falta da sensação de ser jovem, selvagem e livre. Ela, no entanto, afirma que ainda terá que ir trabalhar para poder sustentar ele como seu sugar mama. Ao sair, Iamori promete que a transformará em uma vampira quando ele vem para que ela possa se aposentar de ser humana. De volta à casa de Nazana, Nazana diz a ele que ele é bem audacioso, oferecendo-se para transformar Shira em uma vampira com aquele rosto horrível, mas ele vive na ilusão de que é uma estrela do Big Time e pode encantar qualquer mulher. No dia seguinte, Nazana pede para ele sugerir uma atividade divertida que eles possam fazer, e ele diz que deveriam ir a um evento noturno, piscina. Eles vão até lá, e enquanto Iamori espera que Nazana apareça com algo que vai animar o pequeno John, ela aparece usando uma bata de grávida. Enquanto ela vai buscar bebidas, Iamori ouve os elogios de alguns dos rapazes que acham Nazana fofa. E então ele reconhece que ela é de fato uma gata, mesmo não mostrando muita pele. Pois ele sabe disso, alguns caras começam a dar em cima dela, e ele a vê rindo deles, então fica com ciúmes e corre para levá-la embora. Enquanto caminham de volta para casa, Iamori fica emburrado, e mesmo quando Nazana pede desculpas por ser tão atraente, nada muda. Ele expressa seu desgosto por aqueles idiotas que estavam elogiando-a e olhando para ela, e diz que odeia o pool de noite Pikachu, é apenas lotado. Então Nazana tem uma ideia e o leva para um mergulho na piscina da escola para se redimir. Depois, ela toma sua refeição usual de sangue. No dia seguinte, Iamori esbarra em Shira, e ela agradece por lhe dar mais confiança, porque ela tem saído mais cedo do que de costume, e o fato de saber que ele a transformará em uma vamp um dia parece muito real. Logo depois começa a chover forte, e ele procura abrigo da chuva enquanto observa uma loira rejeitar um esquisito. Ela o vê olhando, e eles acenam um pro outro. Então ela explica que o cara feio estava oferecendo $1 fraco por 2 minutos do tempo dela. Ela pergunta a Iamori se ele quer um pouco de molho, mas ele estupidamente a recusa. Perguntando se a quantos homens ela faz essa pergunta, ela se afasta com o refrigerante dele, e ele a segue para recuperá-lo. Mas então ela começa a murmurar algo sobre como sua vida é monótona e o fato de que ninguém a entende. Iamori tenta encorajá-la, então ela o abraça por ser tão gentil com ela e tenta sugar seu sangue com suas presas. Felizmente, Nazana aparece e morde o braço dela. A garota recoloca e começa a falar sobre a Nazuna manter um humano por perto sem transformá-lo em vampiro. Ela diz para Nazuna que se ela não vai transformá-lo para jantar, ela deveria ao menos tê-lo para o jantar. A loira solta suas garras e avança ferozmente em Iamori. Mas Nazana a afasta, embora Iamori acabe nas mãos de uma vampira de cabelos escuros que sai voando com ele. Enquanto voa com ele, a vampira diz que todos estão bastante interessados em conhecê-lo por causa dos rumores sobre Nazana andar com um humano. Rapidamente, eles descem para o telhado de um prédio.
onde ele encontra outros vampiros que ficam surpresos ao ver que a Nazana gosta de Willy Wonka. O chefe vai direto ao ponto e diz a Yamori para escolher o arrepios que ele escolher. Assim eles o transformarão em um vampiro, porque ele agora é uma ameaça à existência deles, agora que ele sabe que Crepúsculo não era apenas um filme. Ele diz que só quer a Nazana, e eles ficam chocados ao ver que ele rejeitaria os principais para ficar com uma falha barata como ela. Eles começam a discutir sobre qual deles é melhor para ele. O chefe Nico começa bem à frente deles, tentando ser amigável com Yamori, mas quando ele diz que ela o lembra de Nazana, ela fica chateada novamente por ser comparada a uma idiota como ela. Ele descobre que, embora Nazana seja bonita, ela não gosta de popularidade como os outros vampiros, e é por isso que está isolada de todos. Mais tarde, as garotas continuam a falar sobre tópicos entediantes e desgastantes, sugando a vida de Yamori. Enquanto isso, a luta de Nazana com a loira chega ao fim, e a loira explica que ela está colocando Yamori em perigo ao expô-lo a ameaças de outros vampiros. De volta ao lounge das vampiras, as garotas continuam observando as táticas umas das outras para conquistar Yamori. O que destrói sua autoestima, porque até agora ela pensava que era Kikei. As outras garotas também ficam surpresas porque percebem que Yamori não é um bajulador como você. Ele explica que está confuso sobre amor e romance e mal entende o conceito de ambos. As mulheres então lembram-lhe que ele será morto se não deixá-los transformá-lo em um vampiro, mas ele o surpreende quando ele torna-se um. É por isso que ele tem se esforçado para se apaixonar por Nazana. Coincidentemente, Nazana aterrissa lá, justo quando ele está confessando suas intenções. E ela se recusa a falar por um tempo porque está muito corada. Quando ela se vira para sair com ele, as outras garotas começam a pressioná-la para revelar seu plano para fazer Yomori se apaixonar com ela. E um dos diabos até faz uma investida direta em Yomori, mas Nazana ameaça enterrá-la viva. Nico insiste em ouvir um plano, caso contrário as coisas podem ficar realmente feias. Então Yomori rapidamente interfere dizendo que Nazana recebe sangue livre e retornar, ela vai transformá-lo em vampiro. O chefe ainda sente que Nazana poderia estar enganando-os, mas Yomori diz que ela realmente permitiu que ele se apaixonasse se quisesse. As garotas então percebem que Nazana apenas o transformaria em vampiro sem qualquer evento dramático como um casamento, e então elas aceitam Yomori com a condição de que Nazana trabalhe rapidamente. No entanto, eles ficam chocados ao ouvir Yomori dizer que não se importa de esperar para sempre para ser transformado em um. Infelizmente, Nico revela que ele não pode esperar para sempre, porque uma vez que um humano é mordido, há uma espera de 1 ano. Período após o qual eles não estão mais qualificados para se tornarem vampiros. Yomori fica chocado e Nazuna pede desculpas, porque esqueceu de contar a ele antes, mas ela lhe dá um beijo rápido e eles partem. Mais tarde, Yomori conta a Akira sobre seu limite de 1 ano para se transformar em vampiro, mas ela só piora as coisas ao dizer que, se ele falhar, eles definitivamente vão se banquetear com seu sangue. Quando ela o deixa, Akira fica perdida em pensamentos, se perguntando como Yomori é irremediavelmente estúpido. Nesse momento, ela tropeça em dormindo na escada. Aparentemente, ele ficou acordado a noite toda se divertindo com sua paixão Cooper, que só tem tempo à noite. Ele perguntou sobre Yomori, dizendo que não o tem visto por aí e desejando que ele volte para que todos, os três podem sair juntos como costumam fazer. Akira está confusa porque o cara é a celebridade da escola, e ela não consegue se lembrar de ter sido amiga de infância dele, mesmo que isso realmente tenha acontecido. Mais tarde, Yomori é abordado pela loira, que quase tirou sua vida, então ele tenta escapar da sugadora de sangue. Demônio, mas ela o segura. Mais tarde, eles discutem a sua vida amorosa inexistente com Nazuna, e quando ela descobre o quanto ele é desajeitado em questões de amor, ela fica espantada. Ela se autodenomina uma doutora do amor charlatã, mais conhecida como Siri, oferece ajuda a ele a se entender e ensina como convidar uma garota para um encontro. Em seguida, Yamori aparece na casa de Nazuna e a convida diretamente para um encontro. Mas ele é tão fracassado que até um jogo importa mais para ela do que ele. Ele desliga o jogo e precisa lidar com as reclamações dela, após o que ela coloca um casaco para segui-lo. Ele a leva ao cinema e eles assistem a uma comédia romântica. O que naturalmente desencadeia Nazuna porque ela é alérgica a romance após terminar com metade do Japão. Quando eles saem, Yamori começa a seguir um roteiro predefinido. Roteiro da sua sessão com a Siri, e Nazuna eventualmente descobre e chama as ideias de burras. O ego de Yamori é literalmente enterrado vivo depois de ver seu primeiro encontro se tornar um fracasso tão grande. No apartamento dela, Nazuna dá uma olhada na lista e vai buscar Yamori para um encontro no céu para reviver seu ego morto e em decomposição. Ela diz a ele para não pensar demais na coisas, porque mesmo antes disso, eles já estavam indo a encontros não oficiais, e assim ele só precisa ser ele mesmo para que o encontro dê certo. Mais tarde, Nazuna se afasta e Yamori vai procurá-la, mas ele ouve Mahiru com seu harém e tenta evitá-lo. Infelizmente, Mahiru alcança-o e Yamori se surpreende por ele ter conseguido reconhecê-lo. O que Mahiru disse é que, afinal de contas, eles são amigos, então ele tinha que reconhecer. Com isso, Yamori começa a se perguntar quando as pessoas realmente se tornam amigas, mas ele se lembra de que na infância, relacionar-se com os outros era muito mais fácil para ele, e que tinha orgulho de ser amigo de alguém como Mahiru, que tinha a reputação perfeita. Enquanto eles estão conversando, Akira os interrompe e conta a Mahiru sobre o relacionamento estranho de Yamori com Mazuna. E quando Mahiru descobre que eles estão namorando, ele se sente encorajado e sai para encontrar seu encontro. Mais tarde, Yamori encontra Mazuna e ela vê Mahiru segurando confiantemente as mãos de sua mulher mais velha. Mesmo que pareça ilegal pra caramba, então ela agarra as mãos de Yamori sorrindo de uma maneira muito assustadora.
No dia seguinte, Siri continua importunando sua vítima atual, porque ele é tão entediante para conversar, mas quando vê Yamori, corre em sua direção. Rapidamente, Nazanati a intercepta e acerta seu rosto com um chute. Isso leva as garotas a uma briga mesquinha e feroz, com Yamori apenas ali pela violência. Depois que fazem uma pausa, Nazanati pergunta a Siri por que agora ela está tentando sair com Yamori, quando ela diz que acha difícil ser amiga de humanos. Siri minimiza sua amizade com Yamori e vai embora, mas ele a chama de volta, pedindo que compartilhe as coisas pesadas que mencionou anteriormente. Ele encontra uma maneira de convencer Nazanati para que ele possa conversar com Siri em um bar de karaokê. Ela se abre sobre o fato de ser realmente popular e ter todo tipo de admiradores como você chorando nas mensagens dela, então fica difícil para ela lidar com isso. Depois de um tempo, ela propõe que eles cantem, mas Yamori só estraga o clima com seu comportamento de geração X, exibindo que ele nem quer cantar. Ela pede para ele escolher uma música, mas ele toca uma canção do período da Renascença e enterra seu estilo eternamente. Depois um cara começa a bater na porta, que por acaso é um dos perseguidores de Seri. Yomori fica seriamente assustado porque de repente parece um filme de terror, mas Seri apenas cumprimenta e o cara para de incomodá-los. Os caras na vida dela têm sérios problemas. Provavelmente precisam de uma dose de Andrew Tate porque estão tão viciados nela. Yomori simpatiza com ela por ser forçada a lidar com esses idiotas, mas ela diz que pode facilmente lidar com eles, desvivendo-os. Ela entra em uma discussão acalorada com Yomori quando ele se opõe à ideia, e então a situação fica física quando o cara entra, perguntando se estavam discutindo sobre ele. Ela avança na direção dele, mas Yomori se coloca no caminho e diz ao idiota para correr pela sua vida amaldiçoada. Os caras correm para um canto. E Yomori pergunta ao cara sobre o relacionamento dele com Seri. Aparentemente não há muito, porque ele só quer saber o que ela pensa dele. Yomori não consegue acreditar que há um cara mais burro do que ele mesmo, então pergunta se ele gosta de Seri. Desde sua primeira interação com Seri, o cara começou a gostar dela aos poucos, e ficava feliz quando ela às vezes flertava com ele. Mas ele não está mais, e com o tempo, ele se tornou um esquisito. Yomori diz a ele que a Seri tem reclamado dele e dos outros esquisitos que a perseguem e não gosta dele nem um pouco. Então Seri se junta a eles e ameaça matar o cara, mas Yamori se interpõe, e quando ela está prestes a atacá-lo, Nazana intervém para defendê-lo e tenta trazê-la de volta à razão. O cara pede desculpas por causar tantos problemas, pois ele saiu da zona de amizade e desenvolveu sentimentos por ela. Seri diz que ela também não conseguiu manter as coisas. Limpar porque ela é uma paqueradora natural e está cansada disso. Ela diz ao cara Yakun que eles deveriam cortar os laços, mas Yamori pergunta a ela se é isso que ela realmente quer porque é ela quem tem tendências de Ted Bundy. Ela discute isso, mas vai até Yakun e, chorando, diz adeus antes de desmoronar. Completamente e confessando que ela não quer que eles parem de ser amigos. O cara diz que tudo bem, mas ele se apaixonou por ela e por isso quer se tornar sua prole. Ela concorda e o morde enquanto Yamori observa, ciumento porque isso nunca pode ser ele. Mais tarde, eles vão para um karaokê e são atormentados pela música triste de avô do Yamori. No dia seguinte, Midori está com uma fantasia de empregada entregando ingressos para o café das empregadas, quando uma colega de trabalho avisa por mensagem que não estará disponível. Isso a deixa pensando em qual dos amigos ela pode convidar que não vai roubar. Coincidentemente, Nazina e Yamori passam por lá e ela está animada porque não terá nenhuma competição. Quando Nazina veste a fantasia, eles fazem um pouco de prática com Yamori, mas Nazina não parece entender que ela deveria estar fantasiada como uma empregada fofa, não como Godzilla, depois que Midori se gaba de ser a melhor garota do café. Yamori pergunta como ela acabou chegando lá, e ela diz que deve isso ao seu rosto de cirurgia plástica. Ela prova isso encantando um homem de meia idade que parece seu pai. Mais tarde, uma morena se aproxima de Yamori e se apresenta como Iris, outra vampira do café. Ela continua a esconder Midori porque ela é a boneca perfeita lá, embora Orisa tenha sido inicialmente a empregada mais popular no café. Depois de trabalhar o dia inteiro, Nazina decide se esgotar enquanto Midori verifica a página de mídia social para ver se há fotos dela. Infelizmente, ela não encontra nada, apenas algumas fotos inadequadas de Orisa, tiradas por um voyeur. Yamori dá zoom nas fotos, mas Midori diz que ele deveria dar zoom em seu wiki decadente. Ela fica desconfiada de quem possa ter tirado as fotos e suspeita que possa ser algum esquisito morrendo de amores por Orisa, e pede a Yamori para ajudá-la a descobrir o culpado. Mais tarde, Yamori está lubrificando sua vara enferrujada nos posts provocantes de Orisa, e ela entra se sentindo desconfortável. Ele imagina que, como há fotos dela no vestiário, eles estão... Poderia ser um voyeur na janela. Ele verifica a janela e encontra uma varanda, então ela o dispensa para que possa trocar de roupa. Do lado de fora, ele encontra Nazana, e eles destrancam uma porta que leva a uma varanda. Nazana dá-lhe um impulso até o topo, e ele suspeita que o culpado poderia ser alguém igualmente acrobático como um vampiro. Nazana sugere que poderia ser Midori, mas Yomori não está convencido, porque ele ainda não concorda com o ângulo das fotos. Então Nazana entra para ter uma perspectiva sobre o ângulo. As fotos dela lembram-lhe de velhas e mal-humoradas bruxas de Halloween. Então, ele a aconselha a pedir reembolso ao cirurgião plástico dela ou a praticar com selfies. Instantaneamente, isso lhe dá uma ideia de como pegar o culpado e seu cérebro quase explode, porque ele está usando-o pela primeira vez. Mais tarde, ele diz a Nazana para reunir todos depois. Então ele pode descobrir o culpado. Midori o encontra depois e ele diz que está quase certo do culpado, embora haja apenas 30% de chance de ele estar certo. Ele rapidamente se esconde em um armário.
Com os travesseiros de Midori pressionados contra ele, levando a uma grande explosão em suas calças, ele explica que percebeu que a maioria das fotos de Orisa foram tiradas quando ela estava sozinha, e foi por isso que ele fez parecer que ela estava realmente sozinha para pegar o culpado. Nesse momento, Orisa abre a janela e coloca o telefone lá. Então Yamori e Midori a pegam em flagrante, com Nazu não atuando como apoio na varanda. Quando perguntado como soube que era ela, Yamori explica que as fotos eram boas demais e pareciam photoshopadas como todas as suas namoradas. Orisa pede desculpas, mas Yamori pergunta por que ela teve que fazer tudo isso. E Midori diz a ele que é porque Orisa está com ciúmes pelo fato de ela agora ser a empregada mais famosa do café. Para parecer que ainda era a empregada mais popular, Orisa recorreu a tirar suas próprias fotos de chantagem e publicá-las. Midori diz a ela que sua autoestima está no chão, e é por isso que ela anseia por atenção e confiança das pessoas. Por esta razão, Midori diz que vai deixar o café para que Orisa mantenha seu título. Mais tarde, Nazana decide ser uma empregada ocasional no café porque pagam em dinheiro vivo. Orisa se junta a Yamori no café e mostra a ele algumas selfies entediantes que compartilhou com Midori. Depois o força a tirar uma com ela. Após algum tempo, Nazana dá uma melhorada em seu quarto para poder convidar mais clientes, e em seguida pede a Yamori para encontrar mais pessoas que possam precisar de uma massagem. Ele percorre as ruas e encontra uma mulher fumando. Ele pergunta se ela está cansada e precisa de alguém para conversar. Eles conversam tomando café e a senhora parece ter confundido as ações de Yamori como se ele estivesse interessado nela, mas ele esclarece o mal-entendido e compartilha que pensou que ela poderia se beneficiar do serviço de abraços da Nazana. Ela fica bem estranha e diz que não é legal alguém da idade dele trabalhar em horas tão impróprias e que ela poderia denunciá-los. Quando ela quase o faz morrer de medo, admite que estava apenas brincando e não está interessada em denunciá-los. Ela diz que não gosta de abraços, mas não se importaria com uma massagem devido à natureza do seu trabalho, que é basicamente ser uma detetive particular para casos relacionados a pessoas desaparecidas. Ela então pergunta a ele se conhece alguém chamado Akiyama, popularmente conhecido como Akun. No momento em que Yamori vê a foto, ele nega, mas a detetive o agarra e o solta no último minuto. Ela paga as contas e diz para ele entrar em contato se encontrar Akun, então o aconselha a trabalhar em seu Ruiz. Quando ele volta para casa, Nazuna está irritada por ele ter saído para passar o tempo com Makudzu, mas ele a acalma facilmente com o suco vencido. Depois ele se encontra com Mahiru e Akira. Em seguida, eles vão para a escola e Mahiru os incentiva a pular o portão da escola, porque é isso que os adolescentes fazem por diversão. Eles entram e ele sugere que provem um desses 7 mitos escolares assustadores do Japão. Na frente do banheiro feminino, ele diz a Akira para invocar um demônio conhecido por assombrar os banheiros femininos. E quando ela o faz, Mahiru prega uma peça nela e a assusta. Claro, ele paga pela travessura, antes que saiam para ver se os outros mitos são verdadeiros. Depois de tudo, e de darem boas risadas porque foram enganados, Mahiru menciona: mais um mito. Um professor da escola deles, que foi dado como desaparecido há mais de 10 anos, tem sido especulado aparecer na aula à noite. Eles saem para verificar se é verdade, e para sua maior surpresa, encontram um homem desajeitado parado sozinho na sala de aula. Ele se vira para eles e fica irritado ao ver que há alunos na classe a uma hora tão imprópria, então avança na direção de Akira e a imobiliza no chão. Mahiru rapidamente o impede, mas Yamura entra em pânico percebendo que ele é um vampiro e se perguntando por que ele parece o Frankenstein, ao contrário dos outros vampiros charmosos. Eventualmente, ele volta a si e atinge o professor com uma cadeira, afastando-o de Akira. No entanto, o homem diz que eles estragaram seus planos porque este era o dia final e ele tem se contido. Ele diz às crianças para correrem antes que ele perca o controle. Mas, surpreendentemente, ouve-se uma voz feminina ao fundo. Pertencendo a ninguém menos que o detetive, Yomori fica chocado ao vê-la, mas ele também não deveria estar lá. Quando o professor começa a gritar controladamente, ela o convida a provar o dela, e ele salta sobre ela com tanta força, então se aprofunda em suas veias. Logo depois, ele se afasta porque o sangue dela tem gosto de esgoto, e depois, a detetive pergunta ao jovem se sabem algo sobre vampiros. Acontece que esse homem não tinha bebido sangue há 10 anos por causa de seu autocontrole, e é por isso que ele parece horrível. Ela o abraça e conforta por estar tão solitário ao longo dos anos, enquanto ele confessa que foi enganado por mulher por quem ele se apaixonou. Ela coloca um anel na mão dele, e quando ele resiste violentamente, ela calmamente lhe diz para aceitar sua morte após sofrer por 10 anos. O sol nasce e ele gradualmente desaparece. Quando ele morre, a detetive se apresenta como Onko e diz a eles que o homem na verdade morreu há 10 anos como humano. Yomori a interrompe e a confronta sobre matar o homem, mesmo que já fosse a hora dele morrer. A senhora diz que ele era um monstro e que não vai deixar Yomori realizar seu sonho de se tornar humano. Ela também entrega seu carro aos amigos dele para que possam contatá-la quando encontrarem vampiros. No dia seguinte, Yomori ainda está bem chateado com a noite passada e se lembra de como Onko o fez descobrir que eles não sabem nada sobre vampiros. Ele vai direto para a casa de Nazana em busca de respostas, e ela age como se estivesse sofrendo de síndrome de abstinência. Mas isso o assusta, e ela o faz sentar para discutir o que está acontecendo. Depois de ouvir a história do professor, ela diz para ele não pensar muito nisso, explicando que vampiros podem viver por 10 anos sem consumir sangue, principalmente porque estão em negação sobre quem eles agora se tornaram. Ele diz a ela que o detetive não matou sua determinação de se tornar um vampiro.
embora ele esteja um pouco assustado depois de vê-la matar aquele homem. Nazana fica surpresa ao ouvir que um humano pode matar um vampiro. E Yamori diz que não gostaria que isso acontecesse a ela por causa dele, então ele prossegue para dar-lhe seu sangue. Mais tarde, Yamori acompanha seu amigo para ver sua puma, e ele simplesmente não consegue acreditar em como ela é tão atraente que ele quer mergulhar o rosto na fábrica de leite dela, e depois ir para o inferno. No caminho de volta, meu grupo confronta Yamori sobre sua decisão de se tornar um vampiro, mesmo depois de ver o que quase aconteceu com Akira. Eles perguntam por que ele quer fazer isso consigo mesmo podendo desbloquear praticamente qualquer nível de diversão como humano. Ele percebe que realmente não tem um motivo para se tornar um, e depois se tranca nos braços de Nazana por um tempo. Mais tarde, eles voltam para a casa dele e ele luta contra a vontade de colocá-la em correntes e discipliná-la com seu pequeno chicote. Ela vai direto ao ponto e fala sobre o fato de que ele está mudando de ideia sobre se tornar um vampiro, mas isso o surpreende porque ele nem discutiu isso com ela. Nazana responde dizendo que ele não quer machucar seus amigos e que a razão pela qual inicialmente queria se transformar em vampiro era porque amava a noite. Nazana o ajuda a entender suas ações e aponta o fato de que ele estava escapando de uma vida comum, rotina, e precisava de algo fora do comum. Infelizmente, nada fora do comum dura para sempre, porque até mesmo Nazana confessa que desde que se tornou vampira, tem vivido uma vida chata e inútil. Ela se vira para ir embora, e Yomori tenta impedi-la, mas eles acabam fazendo o trabalho missionário, e ela vai embora depois de sugar seu sangue. Mais tarde, Yomori encontra-se com a detetive e pergunta-lhe quanto ela sabe sobre ele. Ele fica chocado ao descobrir que ela está a par de cada detalhe, incluindo a primeira vez que ele acordou molhado em seu hidratante natural. Ele pergunta por que ela é contra vampiros, e ela diz que simplesmente os odeia. Além disso, eles causam dor aos humanos, como fizeram com aquele professor. Como um zumbi, ela caminha na direção dele e pede para ele escolher entre se tornar um vampiro e ser eliminado por ela ou viver sua vida como humano. Ele diz que se tornar humano só permitirá que ele seja assassinado pelos outros vampiros, mas ela diz que vai se livrar de todos os deles também. Rapidamente ele recua e diz que não pode permitir que isso aconteça, porque os vampiros que ele viu não são maus, como ela diz, e até tem certos sentimentos semelhantes aos humanos. Essa feiticeira então chama a polícia para ele, e ele é forçado a fugir antes de ser pego. Ele se esconde no parquinho, escolhendo não ir para a casa de Nazana para evitar colocar em apuros, sabendo que o detetive já sabe sobre ela. Nesse momento, para sua maior surpresa, Hatsuka se junta a ele. Mais tarde, enquanto Nazana está jogando videogame, ela sente uma sensação estranha e decide sair. Enquanto isso, Hatsuka leva Yamori para sua casa e, ao chegar, ela é recebida por 3 pessoas com transtorno bipolar severo. Eles ficam emburrados quando ela apresenta seu convidado, mas ela corrige a atitude deles com um olhar severo de mãe. Enquanto ela toma banho, Yamori se pergunta qual é o problema dela, porque ela é estranha em comparação com os outros vampiros. Mais tarde, ela abre a porta para pedir uma toalha e traumatiza Yamori com... Enquanto isso, Nazana vai ao lounge dos vampiros e pede às senhoras para não se livrarem de Yamori, mesmo que ele não se transforme em um vampiro. Isso a leva a uma troca de palavras feroz com Nico. Quem a lembra de que esse não era o acordo que haviam estabelecido anteriormente, e que ela está quebrando sua palavra. Ela ameaça a ex-Yamori, mas Nazana diz que ela terá que passar por ela primeiro. Nico fecha o corredor entre elas, e pergunta a Nazana por que Yamori é tão precioso para ela, e diferente dos outros humanos. De volta à casa de Hatsuka, Yamori diz a ele que não pretende mais se tornar um vampiro, porque ele literalmente viu Onko dissolver um bem na frente dele. Hatsuka pergunta a ele se sabe algo sobre como ela acabou com o vampiro, mas ele só sabe que ela deu a ele sua parte ruim. Enquanto colocava algo em suas mãos que ele não conseguia ver, Hatsuka lhe diz que os vampiros não sabem muito uns sobre os outros, assim como os humanos não sabem muito uns sobre os outros. Ele começa a chantagear Yomori para deixá-lo bater em sua bunda, porque ele salvou essa bunda dos policiais. Hatsuka pula nele, mas Yomori diz que ele não faz esse tipo de coisa. Mesmo assim, o cara continua insistindo. Nesse momento, ele recebe uma mensagem e mostra a Yomori que Nazana está com algum problema desse tipo. Ele então propõe que Yomori se torne seu descendente, e nem ele nem Nazanon terão que morrer. Yomori inicialmente não acha isso legal, mas Hatsuka o faz perceber que obviamente ele não sente nada por Nazanon. Então é melhor parar de se convencer com suas ilusões e tomar uma decisão que os salve a ambos. Além disso, Hatsuka é um cara e entende Yomori melhor que ninguém. Mas Yomori diz a ele que se não gosta de Nazanon, então certamente não gosta dele. Esse cara surta e diz que tudo que ele precisa fazer é praticar voodoo negro em Yomori. Assim, ajudar a se apaixonar por ele, como aqueles degenerados que aceitam. Yomori fica irritado com essa besteira e diz que ele está definitivamente enganado, porque ele sempre vai se apaixonar por Nazana, mesmo se ela fosse uma garota. Com isso, ele agradece a Hatsuka por animá-lo e vai para o lounge, mas descobre que Nazana saiu há um tempo. No entanto, Nico avisa que ela pode não conseguir ter uma conversa adequada por um tempo como consequência de suas ações. Com grande velocidade, Yomori corre para encontrá-la, mas é pego pela polícia e corajosamente pula da ponte para evitá-los.
Enquanto isso, Nazana está pensando nele, e em como basicamente o enganou fazendo-o acreditar que ela se diverte tanto. Ela para na máquina de venda automática e Yomori a encontra com ela, assustando-a no local. Ele fica feliz em ver que ela está bem, porque Nico escolheu ouvir sua confissão de amor boba em vez de usá-la para praticar para a USC, e ela também a aconselhou a encontrar uma maneira de fazer Yomori se apaixonar por ela para salvar sua vida. Nazana começa a se afastar de Yomori, dizendo que acabou, mas ele a interrompe e lembra que ela lhe ensinou a se divertir. Ele confessa que está disposto a se apaixonar por ela de qualquer maneira, para que nenhum dos dois fique entediado novamente porque, enquanto estiverem juntos, sempre estarão. Nazana parece tão corada que ele começa a se desculpar. Quando ele se vira para expressar o quanto estava preocupado que ela pudesse morrer, ela o vira e o surpreende com um transplante salivante, enquanto o assegura que estão juntos nisso até o fim. Se você gosta do gosto de Yomori para mulheres, diga nos comentando. Eu amo Vampiros Cooper, e se você gosta de resumos de anime, assista a este vídeo.